Oi, pessoal! Antes da gente começar, um aviso rápido. Esta análise que a gente vai fazer foi produzida com uma ferramenta de inteligência artificial, tá? Mas com a curadoria super cuidadosa do advogado Rodrigo Alves Pinto Rujo e do engenheiro Eustáquio Costa Soares. Então vamos lá. Hoje a gente vai entrar de cabeça num assunto que, olha, pode até parecer meio técnico demais no início, mas é essencial, viu? Principalmente quando a gente fala de obras grandes, serviços de engenharia, que é a importância de manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Já parou para pensar o que rola quando um contrato é fechado com base em certos custos, prazos, riscos, e aí, de repente, pá, no meio do caminho tudo muda? Exatamente. Uma crise que ninguém esperava, uma lei nova, um insumo que some. Como é que fica esse contrato, né? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todo contrato, na essência, ele nasce de uma relação, de uma equação, podemos dizer. De um lado está lá o que precisa ser feito, as obrigações, a entrega. Certo. E do outro a grana combinada para isso, a remuneração. Tem um equilíbrio ali no começo, uma proporção que as partes acharam justa quando assinaram. O desafio todo, e é isso que a gente vai explorar aqui, com base no material, é como manter essa proporção justa, essa equação funcionando, durante todo o tempo do contrato. Mesmo com as reviravoltas que, bom, a vida real sempre traz, né? Não é só o preço final, é essa relação toda. Perfeito. Então a nossa missão aqui hoje é entender melhor por que essa estabilidade é tão importante. E não é só para proteger o lucro da empresa, certo? A gente vai fundo nas raízes disso. Começando lá na Constituição Federal. Isso. Passando pelas leis de licitação, a 8666, a nova 14133, e entendendo também o lado mais técnico, né? Com as normas da ABNT, as diretrizes do IBAP que as fontes mencionam. A gente quer sacar como manter esse equilíbrio na prática. Uma garantia de justiça e principalmente de que o interesse público, a obra entregue, o serviço funcionando seja atendido, mesmo quando o imprevisto bate na porta. Então, bora começar pela base de tudo, a Constituição. O artigo 37, inciso 21, ele fala que nas licitações públicas devem ser mantidas as condições efetivas da proposta. Isso aí soa como a regra de ouro, né? A diretriz mestra para toda essa conversa. O que isso quer dizer na prática mesmo? Manter as condições efetivas. É exatamente isso, é a pedra angular. Pensa na proposta que ganhou a licitação não só como um número, um preço. Pensa nela como resultado de uma equação bem complexa. Nessa equação entram os custos diretos, indiretos, que foram previstos lá atrás. Material, mão de obra, equipamento. Entram os impostos da época, os encargos, as especificações técnicas que foram definidas, os prazos, até os riscos, que foram considerados de alocados, né? Manter as condições efetivas é tipo assim, preservar a integridade dessa conta original ao longo do tempo. Entendi. É quase como se o contrato tivesse um DNA econômico, sabe? Definido na licitação. E a Constituição está dizendo, olha, esse DNA não pode ser alterado de um jeito que desfigure o acordo, principalmente se for por fatores externos ou impostos. Gostei dessa ideia do DNA. Quer dizer, ele carrega toda a informação que definiu aquele equilíbrio inicial, custos, prazos, riscos, tecnologia. E a Constituição protege esse DNA contra, digamos, mutações que desequilibram tudo. Exatamente. É uma segurança para quem contrata com o governo. Funciona quase como uma cláusula pétrea implícita do contrato, sabe? Assim como tem coisas na Constituição que não dá para mudar, a essência dessa equação econômico-financeira original também deveria ser intocável. Mudar isso na marra não só quebra o acordo, mas também fere a própria ideia de competição justa da licitação. Afinal, a empresa ganhou oferecendo um preço baseado naquelas condições, né? Se as condições mudam para pior, sem compensar, a competição original meio que perde o sentido. Isso dá uma outra visão da coisa. Não é só um direito de quem executa, é também um dever da administração pública garantir essa manutenção. Isso tem tudo a ver com princípios como isonomia, tratar todo mundo igual na licitação, respeitar a proposta vencedora e a segurança jurídica também, né? Saber que a regra do jogo não vai mudar no meio do caminho prejudicando alguém. Perfeitamente. E a Constituição vai além, ela diz que essas condições devem ser preservadas durante toda a execução contratual. Isso é fundamental. Não é só uma foto do dia da assinatura.
É o filme todo, até a entrega final. Essa continuidade protege o contratado de ônus que aparecem depois, sabe? Aqueles que não dava para prever ou que as consequências eram impossíveis de calcular lá na proposta. É uma proteção contra eventos que desestabilizam o acordo original, garantindo que a execução possa continuar viável. E como você bem falou, está ligado diretamente à segurança jurídica e à boa-fé, que exige lealdade dos dois lados o tempo todo. Ok, a Constituição dá o norte, mas e as leis específicas de licitações e contratos? A Lei 8666, que ainda está valendo para muito contrato por aí, e a Lei 14.133, a nova. Como elas transformam esse princípio em algo mais concreto, em ferramentas? Elas detalham como fazer isso na prática. As duas leis, elas reconhecem que o mundo muda, né? E prevêem, de forma clara, a possibilidade e muitas vezes a obrigação de rever o contrato para trazer de volta o equilíbrio perdido. A Lei 8.666, lá no artigo 65, inciso 2º, a linha D, já falava em alterar o contrato para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente. No artigo, também falava da revisão se surgissem ou mudassem impostos ou encargos legais depois da proposta. Já a lei nova, a 14.133, segue essa linha, talvez até mais clara em certos pontos. O artigo 124, parágrafo 1º, diz que as cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem prévia concordância do contratado. E o artigo 134 é bem direto ao garantir a manutenção do equilíbrio, falando da recomposição se aparecerem fatos imprevisíveis ou previsíveis porém de consequências incalculáveis que atrapalhem a execução. Essa parte dos fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis é muito interessante, né? Mostra que a lei tenta lidar com a complexidade do mundo real, não só o raio em céu azul totalmente imprevisível. Exato. Mas também aquele evento que, sei lá, talvez até fosse imaginável, mas o impacto dele foi muito, muito maior do que qualquer um poderia esperar. Então a lei dá uma saída para ajustar o contrato, sem precisar quebrar tudo e ir para a briga, o que geralmente não é bom para ninguém. Perfeito. É um reconhecimento bem pragmático de que contratos, ainda mais os longos e complexos como os de engenharia, estão sujeitos a 1000 variáveis. E é crucial, como o material que a gente está vendo ressalta, separar bem essa recomposição ou reequilíbrio do simples reajuste. Ah, boa. Qual a diferença, chave? O reajuste é aquela atualização normal para corrigir a moeda pela inflação, sabe? Geralmente usa índices setoriais, tipo INCC para construção. Isso já está previsto no contrato, é esperado. Agora, o reequilíbrio não. Ele é excepcional, ele lida com eventos que mexem na estrutura de custos, na base econômica do contrato, de forma bruta, fundamental. Tipo o quê, por exemplo? Um aumento absurdo e repentino de um material essencial. Uma nova lei ambiental que muda todo o jeito de construir. Uma pandemia que trava tudo. São coisas que quebram aquela equação original, sacou? Saquei. Faz total sentido a diferença. Mas aí vem a pergunta difícil. Como é que se prova que essa quebra da equação aconteceu mesmo e qual foi o tamanho do estrago? Não dá para ser só no acho que ficou mais caro, né? A administração deve pedir prova concreta, ainda mais em engenharia. E aí que a coisa fica séria e a parte técnica é indispensável. O material que a gente analisou deixou isso bem claro. Não adianta só a sensação do contratado. Tem que demonstrar de um jeito objetivo, que dê para rastrear e, principalmente, quantificar qual foi o impacto daquele evento que desequilibrou tudo. Isso pode ser mostrar custo extra direto, perda de produtividade da equipe, custo por causa de atraso que não foi culpa do contratado, enfim, vários fatores. É pegar aquela perturbação e transformar em número, em fato comprovado. E como se faz essa mágica? Quer dizer, essa demonstração na prática, que tipo de ferramenta, de metodologia se usa para dar essa objetividade toda para a reclamação? Aí entram as metodologias que já são bem conhecidas na engenharia de custos, nas perícias. O material até cita algumas, como o método Measured Mile.
explicando de um jeito simples. A ideia do Measured Mile é comparar a produtividade da equipe em momentos ou partes da obra que não foram afetados por um evento X. Certo, a milha medida, a referência. Isso, essa seria a referência. E aí você compara com a produtividade no período em que o evento estava rolando e impactando o trabalho. Por exemplo, uma chuva muito acima do normal ou uma mudança de projeto que a administração pediu no meio do caminho. A diferença entre esses dois momentos ajuda a calcular a perda de eficiência e o custo disso. Entendi. Claro, existem outras metodologias também, né? Análise de impacto no cronograma, alocação de custos, mas o ponto-chave é usar abordagens técnicas que sejam reconhecidas no mercado. E, muito importante, o material reforça que essa análise tem que estar baseada em normas técnicas respeitadas. Cita especificamente a norma da ABNT, a NBR 13.752, na versão mais nova, de 2024, que é sobre perícias de engenharia na construção civil. A ABNT, para quem não conhece, é quem define os padrões técnicos no Brasil, né? Sim. E menciona também as diretrizes de entidades como o IBAP Nacional, que é o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia. O IBAP tem uma norma específica justamente para avaliar desequilíbrio em obras. Seguir essas normas, essas metodologias, dá credibilidade técnica para o pedido. E, claro, mais segurança jurídica para todo mundo. Tá ficando claro. Então, o caminho é, primeiro, identificar o que causou o problema. Depois, aplicar uma metodologia técnica aceita para medir o impacto no custo, no prazo, na produtividade. E aí, apresentar essa análise bem feita, bem fundamentada, seguindo padrões como os da ABNT e do IBAP. É dar corpo, dar objetividade para a reivindicação de reequilíbrio. Exatamente. É um trabalho que exige bastante rigor técnico, conhecimento especializado e essa necessidade de manter o equilíbrio quando o desequilíbrio é comprovado direitinho, não é só a teoria de livro de direito ou boa prática de engenharia, não. Isso é confirmado direto pelos nossos tribunais superiores, pelos órgãos de controle. O material até traz uns exemplos bem legais da jurisprudência do STF, do STJ e do TCU. Ah, legal. E essas decisões mostram que o reequilíbrio não é um favorzinho que a administração pode fazer se quiser. É um dever jurídico dela e um direito do contratado, desde que, claro, as condições legais e técnicas estejam lá, comprovadas. E quais foram esses exemplos marcantes que o material citou? É sempre bom ver como a teoria funciona na prática, né? Sim, o material destacou uns casos bem claros. Um deles é do STF, onde se discutiu o impacto de um tributo novo que não existia e não dava para prever quando a proposta foi feita. O STF reconheceu que essa situação, que chamam de fato do príncipe, né, um ato do governo que afeta um contrato específico, justificava o reequilíbrio. E o tribunal ligou isso direto à segurança jurídica e, muito importante, à proibição do enriquecimento sem causa da administração. Ou seja, o governo não pode se dar bem com o imposto novo que ele mesmo criou, jogando o custo todo nas costas do contratado que não tinha como adivinhar aquilo. Faz sentido. Outro exemplo é do STJ, mais recente, de 2023, num contrato de concessão de rodovia. O STJ confirmou o direito da empresa que cuidava da estrada de ter o equilíbrio recomposto, depois que a administração mudou uma coisa no contrato unilateralmente. Mostra que o princípio vale para esses contratos gigantescos e de longo prazo também. E tem a visão do TCU, né? O órgão que fiscaliza as contas do governo federal. Num acórdão lá de 2017, o TCU fez questão de separar bem o reajuste, que é para a inflação normal, do reequilíbrio, que é para fatos imprevisíveis ou de consequências incalculáveis, algo fora do comum. O TCU vê o reequilíbrio como algo excepcional, sim, mas necessário para garantir a justiça e a continuidade dos contratos quando acontece algo realmente pesado e inesperado. Fica muito nítido com esses exemplos que as cortes mais altas e o principal órgão de controle concordam e aplicam essa ideia de preservar a equação original do contrato. Não é pouca coisa. É um direito importante nessa relação com o poder público. Agora, amarrando tudo isso, por que essa discussão toda, cheia de lei, norma técnica, decisão de tribunal, importa para além da empresa e do órgão público que assinaram o contrato? Qual o impacto maior de garantir ou não esse equilíbrio? Olha, se a gente conecta tudo isso num quadro maior,
A importância é gigantesca e vai em várias direções. Primeiro, como a gente já falou bastante, é uma questão de justiça contratual. É o básico, né? Evitar que um lado seja prejudicado demais por coisas fora do controle. Sim. E, ao mesmo tempo, impedir que o outro lado, muitas vezes a administração, se beneficie disso sem ter direito, o que seria o tal do enriquecimento sem causa. Segundo ponto, está ligado direto à viabilidade e continuidade dos projetos. Um contrato que desequilibra feio e não é corrigido, corre um risco enorme de ficar inviável para quem está executando. E aí a obra para, né? Exato. Pode parar a obra, pode ter abandono de contrato, briga na justiça que não acaba mais. O reequilíbrio, quando bem aplicado, ele funciona para manter o contrato vivo, para permitir que ele seja concluído como se esperava, mesmo com os tropeços no caminho. E isso leva ao terceiro ponto, que talvez seja o mais importante para a sociedade: o interesse público. Muitas vezes, esses contratos são de coisas essenciais para a gente: estrada, hospital, escola, saneamento, energia. Garantir o equilíbrio financeiro aumenta muito a chance de que essas entregas tão necessárias aconteçam e com a qualidade certa num cenário justo. Proteger o contrato, nesse caso, é proteger o benefício lá na ponta, para a população. Entendi. E por último, tudo isso ajuda a fortalecer a confiança no sistema de contratação pública. Quando as regras são claras, os direitos são respeitados e tem jeito de lidar com o imprevisto de forma justa, isso cria um ambiente mais seguro, de boa fé. Empresas sérias ficam mais tranquilas para contratar com o governo, o que pode gerar licitações melhores e, no fim, um uso mais eficiente do dinheiro público. Excelente ponto de vista. Então não é só defender a margem de lucro de alguém. É um mecanismo-chave para garantir que o objetivo final do contrato, a obra, o serviço, seja alcançado de um jeito justo, eficiente e seguro para todo mundo. Protege quem executa de um prejuízo injusto, mas, no fundo, protege o interesse da sociedade naquilo que está sendo contratado. Então, resumindo nossa conversa de hoje, ficou bem claro que manter o equilíbrio econômico-financeiro não é só um detalhezinho técnico. É um pilar para ter contratos administrativos justos e que funcionem, especialmente os de engenharia. A gente viu que isso tem base forte na Constituição. Isso. E é colocado em prática pelas leis 8666 e a nova 14133, precisa de comprovação técnica bem feita, seguindo normas como a ABNT, NBR 1375-2024 e as dicas do IBAP, e ainda por cima é validado direto pelos tribunais superiores, STF, STJ, TCU. No fim das contas, é o que faz os contratos aguentarem os trancos, os imprevistos, de um jeito justo, preservando aquela relação original entre o que se faz e o que se recebe por isso. Perfeito. A essência é essa mesma. Preservar a integridade e a justiça do acordo original com o passar do tempo. Garantir que aquela equação definida lá na licitação não quebre por causa de eventos que vieram depois. Assim a gente assegura que os resultados que o contrato busca e que servem ao interesse público possam ser alcançados num ambiente de segurança jurídica, de boa-fé, de respeito entre as partes. É manter a balança equilibrada, mesmo quando o chão treme. E pra gente fechar, queria deixar uma pulga atrás da orelha de quem tá ouvindo, inspirado numa coisa que o material comentou. O autor menciona que vai ter um próximo artigo falando do impacto específico de resoluções, portarias administrativas que saíram durante a pandemia de Covid-19 nesse direito ao reequilíbrio. Isso faz a gente pensar, né? Como é que atos gerais do governo, muitas vezes feitos na correria da crise, com a melhor intenção de dar uma resposta para todo mundo, podem acabar batendo de frente com esse princípio do equilíbrio, que por natureza tem que ser olhado caso a caso, contrato por contrato, como gerar o afeto particular nesse cenário tão sensível. Fica aí a pergunta para a gente refletir. E, só para reforçar, lembrando que esta análise foi produzida por uma ferramenta de inteligência artificial e contou com a curadoria e revisão técnica do advogado Rodrigo Alves Pinto Rujo e do engenheiro Eustáquio Costa Soares. Obrigada pela companhia e até a próxima.